Aleluia, Jesus. Só da amada igreja, capaz de Jesus, amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem chegou aqui hoje bem cansado, levanta a mão. Jesus tem uma mensagem para ti hoje. Aleluias. Quero glorificar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nessa noite. Pelo meu povo lá da ilha. Dá uma glória forte. Gente, até Ju. Dá uma glória forte aí, povo da ilha. Aleluia. Quero glorificar a Deus pela irmã Elande. Faz assim, irmã Elande. Que saudade. Por quê? Porque nós estamos distantes, minha apóstola. Faz muito tempo que eu não a vejo. Mas pensa numa pessoa que está constantemente em contato comigo, perguntando como eu estou, deixando uma palavrinha de amor, de carinho. Então não importa a distância, importa a atitude. E eu louvo a Deus pela tua vida, tá? Eu falei com ela, vou estar. Ela, quarta-feira a senhora vai estar lá. Eu falei assim, não, nessa eu não vou estar não, mas na outra eu vou estar. Então eu vou. E eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pelos demais. Deus, Ele é bom e poderoso e tem uma palavra poderosa aos nossos corações nessa noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu estava pensando em trazer alguma coisa tipo transformação, sabe? Falar sobre transformação. E orando ao Pai, Pai, é transformação, não é? Mas quando saiu o folhetozinho que falava sobre o propósito do mês de março, aonde falava sobre batalhas e estratégias, eu falei assim, fechou. Eu comecei a ministrar essa palavra na ilha e quero encerrar ela aqui hoje, se o Espírito Santo me conceder. Eu peço que você abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Se estamos falando de estratégias, se estamos falando em batalhas, Deus, Ele quer falar as nossas vidas. Ministério de louvor, prega comigo. Lembrei de Juju no domingo. Juju foi ministrar lá na ilha. E ela falou, eu só movo através da adoração, né? Falou com vocês, né? Eu falei assim, gente, isso é de família, né? Apóstolo, pastor. A gente só é movido pela adoração. Quem pode dar uma glória aí em nome de Jesus? Então vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Jesus, porque Ele é bom. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uau, a luz chegou. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 30, diz, traz por título, Davi destrói os amalequitas. E diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul de Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinha queimado a fogo. Tinha levado cativo as mulheres e todos o que lá se achavam, tanto grandes como pequenos, e ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a voz e choraram até que não houvesse nele mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativo, Ainoá e Jerelita e Abigail, que foram mulher de Nabal e o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheio de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu em quem? Tá fraco, hein? Vamos lá. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu essa tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor, perseguirá, de certo alcançará e libertará os prisioneiros. Partiu Davi dali, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao rio de Bersom, onde alguns ficaram para trás.
Pois 200 homens estavam o quê? 200 homens. Estão acompanhando? Diga glória a Deus. Então podemos acompanhar? Falar bem alto? 200 homens. Os 200 homens estavam o quê? Podemos fazer melhor. Os 200 homens estavam o quê? Para passarem ao ribeiro. Amém? Eu tomo posse da oração que foi feita neste lugar. Você vai se assentar. Vai ficar bem ligado com o Espírito Santo neste lugar, nessa noite. Eu entendo que aonde a presença do Senhor ela está, aonde a presença do Senhor ela se achega, é impossível o lugar, o ambiente ficar o mesmo. Eu já quero profetizar que esse ambiente, Deus, ele vai mudar por completo nessa noite. Deus, ele quer palestrar com as nossas vidas neste lugar. E eu peço ao Espírito Santo que vai de encontro ao teu coração nessa noite de hoje. E comece agora a preparar a terra, porque vai lançar semente. O problema não está na semente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Por isso que o Senhor prepara a terra, porque o problema sempre está na terra. Semente, se você jogar semente, é semente. Quem entende assim, diga glória a Deus. Mas o problema é a terra, se é boa ou não. Mas em nome de Jesus, eu já profetizo que a terra seja preparada pelo Espírito Santo, porque a semente vai ser lançada nessa noite e vai gerar 100 por 1, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos em batalhas e estratégia, minha alma até quase sai para fora. A gente vê a história de Davi, um homem muito conhecido, um homem que foi muito reconhecido também. Aleluia, Jesus. E nós vemos Davi, e ali Davi se encontrava com 600 soldados que acompanhavam Davi. Só que não era qualquer um. Os 600 eram os 600 soldados valentes. Repita comigo, valentes. Você vai pregar comigo hoje, amém? Valentes. Então não era qualquer um, concorda, minha apóstola? Era valentes. 600 valentes e mais Davi. E diz a palavra do Senhor que eles estavam lá em uma batalha, né? Cumprindo ali a ordem. Porém havia uma cidade chamada Ziclag, onde eles ali deixavam tudo que era precioso para eles. Ali havia as casas, ali havia os bens, ali havia a família, havia tudo. Tudo de precioso para Davi e aqueles soldados se encontrava na cidade de Ziclag. Porém Davi, juntamente com 600, estavam em batalhas. E o Senhor honrava a vida deles, porque o Senhor era com ele. O Senhor, no momento em que Davi foi separado, Davi foi chamado, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo se apossou da vida de Davi. E quem tem a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai na frente, ele vai abrindo o caminho, ele vai dando vitória. Quem entende assim, diga glória a Deus. E Davi era um desses. E diz a palavra do Senhor que eles resolvem vir para casa. Quem depois de uma batalha, Karina, não se cansa? Guerrear já fala tudo. Eu preciso de esforço, eu preciso de força. E eles estavam guerreando, eles estavam pelejando. Eu acredito que Davi e os soldados já chegaram ali esgotados. No pensamento deles, eu acredito assim, não vejo a hora de chegar em casa. É assim que a gente faz. Bem, pelo menos eu sou assim. Eu tô lá no trabalho, na igreja, às vezes a gente faz atendimento, a gente dá o culto. Depois do culto ainda tem que orar, ainda tem que dar uma assistência. E a gente ali está esgotado. E no meu pensamento, e às vezes meu pensamento fala tão alto que sai voz, que eu falo assim, gente, me deixe ir para casa. Preciso ir para casa. Porque o que a gente mais quer é chegar em casa e descansar. Eu acredito que com eles não foram diferentes. Estavam os soldados, estava Davi com o mesmo pensamento. E diz a palavra do Senhor que quando eles estão
se aproximando da sua cidade, se aproximando da sua casa, eles começam a ver um sinal de uma fumaça. Acham estranho. O que é aquilo? Churrasco, não é? Eles já perceberam que tinha alguma coisa diferente. E eles começaram a se aproximar. E quando eles se aproximaram, eles tomam um susto. Eles são surpreendidos, pois a cidade tinha sido invadida pelos seus adversários. Diz a palavra do Senhor que ali entraram os inimigos, pegaram as famílias, as mulheres, os filhos, pegaram as famílias, levaram em cativo, não matou, mas levaram em cativo, pegaram os bens, pegaram tudo e ainda colocaram fogo na cidade. Ali foi embora a casa, foi embora tudo que eles tinham de precioso ali na cidade de Ziclag, foi embora. Diz a palavra do Senhor que quando eles avistam a situação, os soldados, os valentes, começam a chorar. Davi também alça a voz a chorar. E diz a palavra do Senhor que Davi chorou até que nele não se encontrava mais força. A situação era caótica. A situação era muito preocupante. Os soldados ficaram meio confusos naquele momento. Repita comigo, uma mistura de sentimento. E eles começaram a olhar diferente para Davi, dizendo assim: vou apedrejar ele. O culpado é ele. Paro aqui e volto ali um pouquinho. Batalhas. Talvez a maior batalha que Davi e aqueles valentes enfrentaram não foi guerrear com os outros soldados de outra cidade. A maior batalha que eles enfrentaram foi o momento que eles colocaram a planta dos pés dele na cidade de Ziclag, dentro da casa deles, e viram que tudo tinha sido arruinado, que eles tinham sido roubados. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor de quem teme e que o ama. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então eu entendo que o diabo não tem poder de tocar em mim e em você. Quem concorda, diga glória a Deus. Ao redor do que ama e o que teme. Vamos lá. O corpo, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Quem crê assim, diga glória a Deus. Se o corpo, nós, o diabo ele não tem poder de tocar, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que ama e o teme. Então o diabo ele não tem acesso. Só se for por permissão do Senhor. Entre parênteses, Jó. Mas para o diabo tocar no meu corpo, precisa da permissão do Senhor. Senão ele não tem acesso. O espírito vem de Deus e volta para Deus. Então o espírito pertence a Deus. Porém a alma é onde acumula todos os nossos sentimentos. Dentro da alma, a gente acumula tristeza, né? A gente acumula angústia, a falta de perdão. Dentro da alma, é uma mistura que nós temos. Então, o diabo, ele não vai querer lutar contra o teu corpo, porque isso não importa para ele. A primeira coisa que ele vai querer fazer comigo e com você é nos enfraquecer. Porque nós estamos em guerra. E se estamos em guerra, e ele sabe que em mim ele não pode tocar, porque os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor, e nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. O Espírito não pertence a ele, pertence a Deus. Então ele vai tentar atingir a mim e a você através da onde? Da nossa alma, dos sentimentos.
diabo tentou fazer com aqueles homens foi o quê? Angustiá-los, entristecê-los. Começou a bater a alma daqueles homens. O sentimento começou a misturar e se tornou um sentimento de ira, porque eles olharam para Davi e quiseram apedrejar a vida de Davi. O sentimento começou a misturar. E o sentimento começou a trazer confusão na mente deles. Porque tudo que foi feito há dias atrás, aonde eles pelejaram, onde eles ganharam batalhas, que eles estavam vindo tudo alegrinho, o sentimento, quando eles depararam, mudou totalmente. Invalidou as guerras que eles venceram, invalidou a cidade onde eles entraram e que Deus deu vitória, invalidou tudo aquilo. No momento em que eles colocaram a planta dos pés naquilo que era dele, naquilo que te pertencia a ele, naquilo que tinha valor para eles, e que foi mexido naquele lugar. Meu Deus, meu Deus. Talvez você pense que você está de pé, você está fortalecido. Vou fazer uma academia para ficar com boa disposição. Vai valer de alguma coisa para você subir morro, descer morro, evangelizar? Mas para Deus e nem para o seu adversário, isso não tem muita importância. Porque onde o teu adversário ele vai mexer com você, vai ser nos seus sentimentos. Ele vai querer colocar tristeza. Ele vai colocar sentimentos de fracasso, sentimento de rejeição. Ele vai colocar sentimentos de ira. Sentimentos, e isso vai nos quebrando. Isso vai nos enfraquecendo. Enfraquece os relacionamentos. Porque se você não está bem com alguém, já deu aquele, você está todo animadinho para vir ao culto, pertinho da hora de você vir ao culto, surge uma discussão, uma briga, um desentendimento. Qual é a primeira coisa que você faz? Não vou para a igreja mais não. Olha o sentimento. Aí Satanás fala assim, para mim derrubar ele, para mim derrubar ela, primeiro tem que ir lá nos sentimentos. Eu vou mexer nos sentimentos. Eu vou tocar nos sentimentos. Eu vou fazer um reboliço nos sentimentos. Eu vou aflorar os sentimentos. Eles estavam tão aguçados, os sentimentos daqueles soldados que eram valentes, que eles perderam a identidade deles. Você entende, minha diaconisa? 600 soldados, foi escolhido a dedos. Foram escolhidos a dedos aqueles soldados. Só que no meio da batalha, não foi o físico, porque no físico ele venceu, tá entendendo, Júlio? Mas o diabo veio o quê? Fez o quê? Começou a atingir o sentimento deles. Veio na alma. E eles começaram a perder a identidade porque eles se perderam. Se tornaram facinho. Ora, nebe, como a caia monarás. Levanta suas mãos só um minuto que eu quero profetizar. Eu não sei quais são os seus sentimentos hoje. Como eles estão. Talvez você chegou aqui bem cansados. Talvez você chegou aqui com a mistura dentro de você, uma revolta, uma tristeza que não sai da tua alma porque parece que nunca dá certo. Talvez você chegou aqui angustiado porque a vida que você vive pra você está frustrante. Você não consegue alcançar nada. É uma angústia que é gerada. Uma angústia que bate no seu peito dizendo assim, poxa, não tem valor algum. Porque tudo que eu faço não sou reconhecido. Os sentimentos já chegou aqui aflorados, pensando em desistir, largar poço, largar equipe, largar igreja, largar tudo. Talvez você chegou aqui dessa forma. Mas eu quero profetizar nessa noite. Que Deus ele comece alinhando os seus sentimentos.
Que Deus ele começa trazendo a clareza de quem você é. Se porventura a sua identidade estava começando a ser roubada pelo teu adversário, que Deus ele traga a existência de verdadeiramente de quem ele chamou. Oh, aleluias. Como aqueles soldados já foram atingidos pelo teu adversário na área mais delicada, Ju, eles já estavam o quê? Enfraquecidos. Eles já estavam bombardeados. Sentimentos confusos, falta de identidade, não sabia mais se eram valentes. Eles olham para Davi e tentam apedrejá-lo. Davi, ele olha, ele chora, porque Davi, ele é humano, ok? Quem está crendo nisso, diga glória a Deus. Davi chorou, Davi sentiu dor, da mesma forma que eles, porém com uma diferença: não permitiu que roubasse a identidade de Davi. Ele não permitiu que atingisse ele aqueles sentimentos e aquela mistura. A primeira coisa que Davi fala: pega a estola sacerdotal. Todo mundo confuso, todo mundo atribulado, ninguém sabendo fazer nada. Porque a gente perde a força, né? A gente perde a força, Thaís. A gente não sabe o que fazer diante da situação, a gente não tem ação. E a gente fica em pânico. Mas Davi pega a estola. Davi não era sacerdote, você entende, minha moça? Mas Davi quebra protocolo. E Davi fala: pega a estola, eu preciso consultar, meu Deus. Oh, aleluias. Fala comigo, estratégia. A primeira estratégia adotada por Davi no meio da batalha foi consultar o teu Deus. Consultar a Deus, vamos ampliar. Não leia por ler, mergulha na palavra. Consultar a Deus, Davi queria ouvir o que Deus queria dizer para ele. Em outras palavras, vamos aprofundar mais. Davi queria uma direção. Então a primeira estratégia, receber direção. O homem sem direção, ele se perde. O homem sem direção não sabe para onde ele vai. Davi precisava de direção. E ele consulta a Deus. Deus, ele desce e responde Davi. E quando Deus responde Davi, Deus, ele vai ensinando. Fala para mim, ensinando como que Davi iria fazer. O maior ministério de Davi, não, corta. O maior ministério de Jesus na terra foi ensinar. Eu já falei com um dos meus discípulos a respeito disso. Porque às vezes a gente acha que Jesus ele veio na terra, Thaís, bate papo só nós, para fazer milagre. Não. Milagre era só uma consequência, tá ok? Milagre era só uma consequência. Como assim, pastor? Os sinais seguirão aqueles que crerem. Para crer, a fé vem de quê? Ouvir o quê? Ensinamento. Então o milagre era uma consequência do que iria ser ensinado para eles. No entanto, quem já viu ali meditando na palavra, os discípulos correndo atrás de Jesus por causa de milagre? Alguém? Por quê? Porque eles ouviam Jesus, eles aprendiam com Jesus, eles sabiam quem era Jesus, sabiam que Jesus podia todas as coisas, que ele era o Filho de Todo-Poderoso, então não precisava requerer milagre, porque ele já andava do lado do milagre. Quem não conhece Jesus fica fazendo prova com Deus. Se é tu mesmo, então abre essa porta. Se é tu mesmo, então faça que o cego enxergue. Se é tu mesmo, faça que o morto se levante. Se é tu mesmo. Mas quem conhece não precisa de falar de sinais de milagre, porque sabe a identidade do Deus que serve. Então o maior
ministério de Jesus foi ensinar. Quero ampliar para vocês entenderem hoje. Vai ser um papo legal, ok? Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e com a sua vida transformada. Como que é ensinar, pastora? Jesus veio. Aos 13 anos, ele entra dentro do templo e ele faz o quê? Começa a ensinar. Jesus, ele vai para o monte, senta todo mundo ali e começa. A multidão seguia Jesus e Jesus parava e começava a Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele quer te ensinar como você vai vencer as batalhas. O ensinamento do Senhor é uma estratégia para mim e você. Mas para Jesus nos ensinar, primeiro precisa estar alguém disposto a ouvi-lo. Primeiro precisa estar alguém disposto a buscá-lo. Primeiro precisa estar alguém disposto a receber direção. E diz a palavra do Senhor que Davi, nessa primeira estratégia, que é ensinar, Davi, ele ouve o Senhor, ele dá todo o ensinamento, o direcionamento a Davi. E diz a palavra do Senhor que Davi, ele passa para os demais, os soldados, e fala: olha, eu perguntei ao Senhor, perguntei se era para nós irmos. E o Senhor falou, confirmou, é para ir. Não é para a gente ficar aqui não. É para nós irmos mesmo. E nós vamos entrar lá. E o Senhor fala que nós vamos pegar tudo de volta. E tudo que estava aprisionado, o Senhor fala que Ele vai libertar. Através de mim e de vocês. O Senhor, Ele falou que era para Davi. E quem entende assim, diga glória a Deus. Tem coisas que Deus, Ele vai fazer. Deus, ele não poderia fazer, Júlio, rapidinho, ir lá no campo do adversário, fazer trovejar que nem ele fez lá com Samuel e o povo que há mais de 20 anos estava longe da presença do Senhor, trovejou, o povo saiu correndo. Deus poderia fazer isso. Mas Deus tem momento que Deus, ele fala assim: não, eu não quero fazer um milagre, eu quero ensinar você a como você conquistar. Eu quero ensinar a você. Eu quero que você se levante, se posicione, que você tome uma atitude, que você dê valor àquilo que você foi roubado de você. Diz a palavra do Senhor que os soldados se levantam com Davi e eles seguem rumo ao direcionamento que Deus havia dado. Mas diz a palavra do nosso Pai que quando chega na beira de Bessom, obrigado, filho. Que quando chega, tá igual ele, hein? Vamos orar, hein? Deixa pronto socorro pronto. Diz a palavra do Senhor que quando chega perto do rio de Bessom, alguns ficam para trás. Repita comigo, alguns ficam para trás. A palavra do Senhor que o que deixa os outros para trás foi porque eles estavam cansados demais. Isso é seríssimo. Por isso que eu perguntei se alguém estava cansado. Eles pararam porque estavam cansados. Quem eles estavam indo resgatar? Meu cooperador. A família e tudo que havia sido roubado. Primeiro o diabo deu uma sacudida porque roubou dele, daquele povo, o que tinha lá do outro lado. A finança, porque tinha os bens. Quem concorda, diga glória a Deus. Tinha a família, porque tinha mulheres e filhos. A casa que tinha roubado. Então, mexeu com um emocional completo, roubou tudo deles. Porém, 200 soldados, os valentes, por estarem cansados demais, para ali em frente ao rio Bessom e dizem que não vai dar mais andamento, que não vai mais.
Só que quando eles tomam essa decisão, eles não têm noção do que eles estavam abrindo mão, minha apóstola. E o que eles estavam fazendo. Porque tudo que aqueles soldados, junto com Davi, conquistaram, bens, família, foi quem que havia dado? Deus. Então tudo aquilo fazia parte da promessa de Deus. No momento que eles falam, estou cansado, eu não vou mais, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam rejeitando. Eles estavam rejeitando a promessa. Eles estavam abrindo mão daquilo que Deus tinha dado para eles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que todos aqueles que rejeitam aquilo que Deus dá, eles perdem. Repita comigo: tudo que rejeitamos, nós perdemos. Então vou ampliar para você. Diz a Bíblia que Mical, esposa de Davi, vem chegando com a arca de cueca. E ele vem dançando, né? Feliz da vida, né? Tava vergonhoso? Tava, gente. Tava bonito? Tava, não. Imagina, não tava legal. A vista não era boa. Mas a esposa de Davi, quando vê, rejeita. Ela rejeita Davi. E quando ela rejeita Davi, diz a palavra do Senhor que nunca mais Davi teve com Mical. Mical perdeu seu esposo. Vamos mais? No livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 29 em diante, conta uma história muito conhecida, onde fala de Esaú e de Jacó. Diz a palavra do Senhor: Esaú, caçador, Jacó, mais caseiro. Então, Jacó estava ali cozinhando, fazendo a comida. Imagina aquela comida cheirosa. Porém, Esaú estava na caça. Não é isso? Esaú chega e diz a palavra do Senhor que ele estava com uma fome terrível. E diz a palavra do Senhor, no verso 29, 25, verso 29, depois você lê em casa, que Esaú estava cansado demais. Repita comigo: estava cansado demais. Quando Esaú chega cansado demais e com fome, pega aí que eu dei a direção para quem anda. Chega cansado demais e com fome. O que ele quer? Ele vai para Jacó e fala assim: me dá disso que você está fazendo. Jacó tinha uma estratégia. Faço um negócio contigo. Eu te dou a comida e você me dá a sua primogenitura. Que trem é esse? O cara ainda fala assim: Esaú, eu estou morrendo de fome. Aí ele vira e fala assim: de que vale isso para mim? Olha a rejeição do que Deus havia dado pro cara. O que vale isso para mim? Aí Jacó fala assim: confirma então se verdadeiramente você vai passar para mim. Aí ele: eu confirmo. Rejeitou aquilo que Deus havia dado para ele. Ainda fala que Jacó é ladrão. Jacó não é ladrão, Jacó foi um bom negociante. Quem concorda, diga glória a Deus. Ele não roubou, ele pagou barato. É um bom negociante, gente. Se você for comprar alguma coisa comigo, eu vou pinchinchar. Eu sou daquela que pinchincha, ok? Não sou rica ainda, então eu vou pinchinchar. E vendeu baratinho, baratinho, por um prato de lentilha. Mas vendeu. Mas por quê? Porque ele estava cansado demais.
cansado demais aqui? Levanta a mão agora. Ninguém? Meu Deus. Só a irmã Ilza. Já levanta que nós vamos orar para ela. O que significa cansado demais? Aí eu quero abrir para você, porque você pode se encaixar nesse cansado demais agora. Às vezes a gente está tão desgastado, Karina, com algumas situações que não dão certo na nossa vida, que qual é a nossa expressão? Estou cansada de lutar por isso. Estou cansada de lutar pelo meu casamento. Estou cansada de lutar. Já tentei tantas vezes. Já fiz tanto. E hoje eu me encontro desgastada. Hoje eu me encontro cansada. E quando a gente está cansado demais, a gente rejeita aquilo que é de Deus. Porque o casamento é de Deus. E a pessoa não quer mais investir. A pessoa está cansada demais. Fala assim, chega, acabou. Chuta o pau da barraca, não quero mais saber. Chega, estou cansado. Às vezes você procura um emprego aqui, passa uma situação difícil ali, e você fala, puxa, estou cansado de procurar. Estou cansada. E a gente acaba rejeitando aquilo que Deus ele nos entregou. Talvez você que é líder de algum ministério, de algum departamento, lidar com pessoas é fácil? Não. Eu falo, me dá uma pilha de papel, cara. Trabalhei 15 anos da minha vida com papel. Plena. Me davam 15 anos de idade. Quem passava por mim? 5 anos, comecei a trabalhar numa recepção lidando com pessoas. Todo mundo perguntava, está acontecendo alguma coisa com você? Acabada. Destruída. Porque lidar com o ser humano não é fácil. E chega um momento que o desgaste é tão grande, porque as coisas não funcionam e não dão resultados, que a vontade que nós temos é de chegar e falar bem assim, chega, eu não quero mais trabalhar nesse departamento, eu não quero mais trabalhar com essas pessoas, eu não quero trabalhar mais com o ser humano, eu não quero mais isso para a minha vida. Quem nunca disse isso? Diga glória a Deus. Quem nunca disse, levanta a mão. Porque se levantar a mão, depois eu quero ter uma conversa com você, eu quero saber como foi que funcionou. Quem nunca disse, chega, acabou, não quero mais isso para mim, isso não é para minha vida. É o esgotamento. Eu estava com meu esposo no domingo retrasado, e ele ministrando, e foi uma semana bem puxada. Preocupação, dificuldades, ser humano. E quando chegou no finalzinho do culto, ele ainda foi fazer um atendimento. E dentro da sala do atendimento, ele tem um pânico. Aí o jovem chega e fala assim, seu esposo está passando mal, ele pediu para eu levar para casa. Eu falei, como assim passando mal? Já estava dentro do carro e ele estava todo mole. Eu virei e falei assim, o que foi? Ah, minha pressão caiu. Vamos para o hospital. Não, quero ir para casa. Não, vamos para o hospital. Não, vou para casa. Pegamos o carro, quando nós estávamos indo, ele manda parar o carro no meio do caminho e ele começa a desmaiar e a vomitar. E eu entrei em pânico. Todo mundo no carro entrou em pânico. E ele foi apagando, apagando. E eu fui chamando. Abri uma porta do carro, saí para fora do carro gritando. Encontramos a Aline no meio do caminho, que faz técnica de enfermagem. Eu comecei a gritar, ela vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. E ela começou a
batendo no peito dele para ver se ele reagia, se ele voltava. E quando ela viu que o negócio estava ficando feio, ela, vamos correr para o hospital. Ele já entrou dentro da emergência. Eu ligando para a apóstola no meio do caminho, ela ainda devia estar na igreja. Eu falei, pelo amor de Deus, ele está passando mal, ele está morrendo, ajuda. E ela, coloca o microfone, coloca o telefone na viva voz, eu vou começar a orar. E ela começou a orar pelo viva voz. Eu colocava o celular no ouvido dele, ele passando mal. Jesus, ressuscita! Eu falei, tá, minha apóstola, eu já estou chegando no hospital, deixa eu entrar com ele. Entramos, tá. Foi para emergência. E a médica virou para mim, fecharam a cortina. Eu falei, não fecha a raio dessa cortina, não. Precisa saber o que está acontecendo. Ela fecha a cortina e fala assim, você é a esposa dele? Sou. Ele teve alguma preocupação durante a semana? Ele está estressado? O que aconteceu? Eu falei, se não aconteceu nada, ele é pastor, ela já entende tudo. Depois de uma noite mal dormida, pensei, meu Deus, viúva nova, não dá. Falei, sentei lá com a médica no final. A médica virou para ele e falou assim, olha, você vai ter que ter descanso, 50% você tem que diminuir do seu tempo que você está gastando, você precisa descansar, você precisa, se possível, fazer um tratamento psicológico, acompanhamento e tal. Foi bem assim, Segunda-feira o pastor estava lá na escola de obreiro. Aí fica em casa, não, meu amor, você está passando mal ainda, está debilitado. Não posso não. Jesus dá vitória, vou lá, tá? Para te tirar pelo menos quando acabar, né? Se não vira reunião depois da escola. Mas você entende? A exaustão. E a médica falou bem assim, ele teve uma estafa. Veio uma carga no corpo dele e jogou de vez. E se bobear, ele não voltava, porque nós tivemos que reanimá-lo. Enquanto a apóstola estava do lado de fora do hospital, que eu fui pegar a camisa para ele, que ele estava todo sujo, que eu retornei, a enfermeira conversando comigo, aí a batida do coração dele baixou, e ela falou assim, eu não vou poder conversar com a senhora agora, eu preciso chamar o médico. Eu falei assim, pelo amor de Deus, isso não vai acabar. Para vocês verem o nível da situação que é. Todo ser cansado, exausto, ele costuma falhar, dar pane. E se não cuidar, morre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqueles soldados estavam naquela situação, exaustos demais, cansados demais. E quando estamos cansados demais, nós começamos a fazer coisas, falar coisas que não deveríamos fazer. Mas quem tem estratégia vence. Diga comigo, quem tem estratégia vence. Davi deu continuidade com os 400 soldados, minha apóstola. Chegando no meio do caminho, encontra quem? Um soldado que ficou perdido dos adversários. E aquele soldado que estava perdido lá, que foi abandonado, que foi ferido no meio do caminho, deixaram ele lá. Davi pega e arma uma estratégia. Os outros 400, o intuito dele, vou matar. É o inimigo. Davi, cara, tu não orou não? Nós estamos com uma peça importante aqui. É o nosso adversário. Espera aí. Traz ele, dá pão, dá água, dá comida. Cuida dele. Estratégia. Cuida dele. Talvez a sua oração é mata ele, Jesus. Está me perseguindo, mata. O Senhor tocou em mim, elimina ele. Senhor, está nas tuas mãos. Com as tuas mãos é sinal de vingança. Deixa eu dizer, o meu Senhor, ele é justo. Ele não é vingativo. A sua oração não é respondida porque você ora mal. Ele estava com o adversário na mão, Eric.
se ele fosse vingativo. O Senhor fala que se eu te entregar agora nas tuas mãos aquele que te persegue, o que você vai fazer? Nem responde. O Facebook que eu digo. É cada indireta que é direta. Que só falta falar assinado o nome. Quer afinetar? Vai no Facebook. Quer expor? Vai no story. Que Lila não ouça. Eles bloqueiam a gente, tá, minha apóstola? Bloqueiam os stories, status. Eles bloqueiam os pastores, os líderes. Aí eu falei, bobos são vocês. Eles bloqueiam nós. Mas Deus é tão bom que enquanto a gente está sentado numa mesa de comunhão, que mesa de comunhão não é para comer nem nada, é para falar, bater papo, porque Jesus está na mesa. Quem fala que mesa de comunhão é para comer está errado, já corrigi isso lá na ilha, tá? Mesa de comunhão, o que vocês fizeram? Qual foi a parte de comunhão? Fizemos uma mesa, lanchamos, comemos. Gente, mesa de comunhão não é comida não, cara. Jesus sentou na mesa com os discípulos, ok? E foi conversar com o discípulo, compartilhar o que aconteceu nos últimos dias. Mesa de comunhão. Estávamos sentados na mesa de comunhão. Aí só vai chegando os prints. Aí ela... Lila não está aí não, que Lila não ouve. No outro dia passa. Aos líderes, pastores, vendo stories tudo. Jesus. Age emocional. Já falei, vou pedir exoneração, hein, Deus de pastor. Não tá dando não. Só vai chegando os prints. E cada print a gente vai fazendo assim. Os irmãos vão perdendo tudo no meio do caminho, gente. Perde tudo no meio do caminho. Perde a vergonha. Perde a roupa. E bloqueia os pastores. Será que é para nos poupar? Ou para a gente orar mais? Não sei. Só sei que o negócio vem. E quando o negócio vem, é terrível. Mas Deus revela, quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu já falo, não bloqueio não, hein? Quando eu vejo que o negócio está bem calmo, tranquilo, eu falo assim, pode ir lá nos escondidos. Os escondidos no oculto. Mas o importante é saber que Deus, Ele é tão poderoso. Que Deus é um Deus estrategista. Deus, Ele pega Davi, dá estratégia para Davi, come, dá de beber pro perseguidor, por aquele que entrou lá, que ajudou a roubar, que ajudou a pegar. Quando o menino está bem alimentadinho, o adversário está bem alimentadinho, está fortinho, repita comigo, fortinho. Aí ele fala assim, você não vai me matar não, né? Aí ele, não. Eu quero que você me mostre aonde é que eles estão. Tem certeza que você não vai me matar? Não. Estratégia. Meu Deus. Sabe o que Davi pegou na mão, Jamila? Ele pegou na mão um GPS humano que levou ele no lugar certo. Porque até onde Davi iria procurar, poderia durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Enquanto isso, o que era precioso estava em cativo junto com seus adversários. Porém, Davi pegou uma estratégia, usou a estratégia que muitos de nós iríamos jogar fora a estratégia. Muito de eu e você ia pegar a estratégia, aquele que nos persegue, aqueles que querem nos matar, aquele que quer nos roubar, aqueles que querem nos
destruir, destruiríamos com ele. O Senhor fala: não está alinhado ao meu propósito, não está alinhado à minha vontade. Seja como eu, seja como eu. Aí Deus vem quebrando tudo, porque Deus é Deus de princípio e não quebra princípio. O seu adversário, cuida dele, ama ele, é ele que é o teu próximo. Mas quem é meu próximo? Aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, aquele que bate na tua cara, aquele que te rejeita, aquele que te persegue. É ele que eu quero que tu ama. Sabe qual é a estratégia que Deus está te entregando aqui nessa noite? Primeiro, pega direcionamento, consultando o Pai. Obedeça a tua voz. Segundo, com aquilo que vier, aquilo que está tentando te atingir, aquilo que está tentando te destruir, aquilo que está te afetando, aquilo que está tentando te roubar, traz para perto e cuida. Deus me quebrou esses dias. Meu Deus, eu falo assim, tu é terrível, hein? Uma pessoa fez muito mal para mim. Pensa uma pessoa que você está ali cuidando e pum. Aí você fala assim, tá, Senhor, ó o crente. Tá bom, Senhor. Amém, Senhor. Deixa lá, tá bom, tá tranquilo. Tá bom. Tem nada contra não. Fica lá no cantinho dela, deixa lá. Aí Deus vai lá e faz o quê? Pega a pessoa que te feriu, que te punhalou. Pega a pessoa. Olha aqui, pastora, que eu lembrei de você. Primeiro contato. Quando eu viro Jesus do meu lado, você vai seguir o meu exemplo? Ou você vai continuar seguindo o exemplo dos outros? Na cozinha eu estava lavando louça. Senhor, o que eu faço? Ama. Que lindo, minha bênção. Deus abençoe, viu? Bom que você lembrou de mim. Deus abençoe. Aí o Senhor fala assim, é isso. Não quebra princípio. Se você quebra princípio, você não recebe vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitos querem alcançar, mas quebrando princípios. E os princípios que o Senhor fala, olha, honrai. Honrai. Honra suas autoridades, honra pai e mãe, honra. O Senhor fala de princípios, a gente tem que amar. A gente tem que amar, e o Senhor não escolhe pessoas, ama. E eu entendi que é muito mais além do que a gente vive esse evangelho mascarado. Porque se verdadeiramente a gente quer receber algo da parte de Deus, não é para receber algo da parte de Deus, financeiro, bens. Mas se verdadeiramente a gente quer romper como o ano do rompimento que nós estamos passando, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente só vai conseguir alcançar se nós verdadeiramente vivermos os princípios do Senhor. Tem pessoas que querem romper, minha apóstola, mas não conversam. É de mal de outra pessoa, tem rincha de outra pessoa. Aí princípio bíblico, Júlio, se você tiver mal com algum homem, sei lá, obrigada, cansaço, Moisés e Arão. Se tiver cansado, não é cansado? Desculpa, porque Arão, não me corrige, cara. Estou pregando. Então, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, ele está vindo todo alegrinho, né, meu pastor, para vir ofertar. Ofertar vai gerar tudo que eu planto, eu colho, vou plantar, vou colher, vou fazer. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, contra o seu próximo, vai lá nele, primeiro se acerta.
reconcilie com ele. Mas eu não fiz nada, foi ele que fez. O Senhor fala que se ele fez, não. Se ele fez, não interessa. O Senhor manda você ir lá reconciliar. Porque senão a sua oferta não será aceita diante do altar. Mas eu quero romper. Mas eu estou de rincha com a minha irmã. A minha irmã que senta do meu lado. A irmã que faz parte da minha equipe. Eu estou de rincha com o meu colega. Eu não gosto do cooperador William. Tudo bem que come demais, mas poxa, isso não tem nada a ver. Só não convida para comer na sua casa. Tá tudo tranquilo. Mas eu tenho algo contra e eu quero romper. Eu venho em cima de altares, eu vou para palanque, eu vou para a rua, eu pego folheto, eu vou evangelizar, eu vou falar do amor de Deus, sem estar com a minha vida no altar. Aí eu comecei a entender que muitos que estão dentro da casa do Senhor, eles aceitaram Jesus. Repita comigo, aceitaram Jesus. Nós temos um grupo grande daqueles que aceitaram. O que é aceitar? Porque nas condições, quem chega dentro da igreja? Fala para mim, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com problema na família, problema na justiça, pessoas que estão, são os doentes que chegam. Diga glória a Deus. Então eles aceitam Jesus porque eles é bem recepcionado, principalmente na IMTD, já chega, agarra todo mundo, cheira todo mundo. Eu vou com o meu perfume trocado para casa. Porque a gente chega, cheira, vai e tal. Então ele se sente amado. Então ele pega e aceita. Mas aceita, mas não converte. Que Deus ele está falando nessa noite que precisa se converter, não é aceitar. Aceitar tem muitos que aceitaram Jesus, mas os convertidos verdadeiramente é aqueles que vivem o princípio do reino. É aqueles que não quebram princípios. É aqueles que rompem com o Senhor, mas ouvindo palavra de direcionamento e obedecendo. Quem entendeu, coloca de pé, porque Deus está neste lugar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Rebos nebe como a caiamanarás. Oh, aleluias. Quero orar nessa noite para que Deus ele venha verdadeiramente te converter. Aceitar, você já aceitou. Talvez você já aceitou Jesus há 20 anos. Talvez você aceitou Jesus junto com Noé antes de entrar na arca. Você está aqui e você aceitou Jesus. Mas dentro de você, as suas atitudes, o que reflete são pessoas que aceitaram a Ele. E o Senhor fala, eu estou em busca daqueles que querem verdadeiramente se converterem a mim. Andar segundo a minha palavra. Viver segundo os meus princípios. Mas vão me chamar de boba, Senhor. Vão me chamar de boba. E o Senhor fala assim, se bater na sua face direita, dê a esquerda também. Você não está perdendo no reino não, cara. Você está ganhando o reino. Mas eu não quero ser humilhada. Aí o Senhor fala, mas os humilhados serão exaltados. Eu já fui tão rejeitada, Senhor. Aí o Senhor fala, mas eu vim para esses. É por esses que eu vim. Eu já fui tão ignorada nos lugares que eu já entrei. Eu não me sinto da casa. Eu não me sinto que faz parte. Oh, aleluias. E o Senhor fala, se foi ignorado. Davi foi ignorado pelo gigante. Quem é esse? Quem é esse que vem comigo com pau, com pedra? Aí o Senhor fala, eu sou com aqueles que são ignorados. Eu sou com aqueles que são rejeitados. Eu sou com aqueles que são humilhados. Eu sou com eles. Agora você quer ser igual aos demais? Ou você quer se parecer comigo? Oh, aleluias. O Senhor vai ensinar pessoas aqui nessa noite a calar quando precisar calar.
ver falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode procurar, pode subir no ministério, vem adorar o Senhor. Eu quero que você busca dentro da palavra, aonde o meu Senhor, Thaís, ele procura os mentirosos. Deus, ele não quer genéricos dentro da casa dele. Deus, ele não quer cópias na casa dele. Deus, ele quer os autênticos. Deus, ele quer os verdadeiros. Ele busca os tais. Oxalá que nessa noite já chegou um, já chegou dois. Você está aí, verdadeiro? Os verdadeiros são aqueles que não negam o evangelho. Deus, ele não te chamou para pregar o evangelho, falar do evangelho, mas viver o evangelho. Comece a colocar a sua vida no altar nessa noite de hoje. Porque batalhas a gente já está enfrentando. Mas Deus nessa noite, ele veio trazer a revelação. Qual é a maior batalha que você enfrenta? Como que o diabo te enfraquece? O que você não pode fazer quando você está cansado? Oh, aleluias. E quais são as estratégias que você deve usar? Oh, aleluias. Comece rompendo agora. Começa verdadeiramente a viver o que foi proclamado neste ano de 2022. Não permita chegar o mês de dezembro e você dizer nada aconteceu. E você olhar para Deus e perguntar: Deus, por quê? E Deus fala: o problema não está comigo. Eu sou imutável, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o Deus que ressuscitou mortos. Eu continuo sendo o mesmo. Eu permaneço o mesmo. A minha essência não muda. O meu agir não muda. Eu faço o que o homem não pode fazer. A minha qualidade, a minha qualificação é o Deus do impossível. Deixa eu dizer uma coisa: o problema não está nele, o problema está comigo e em você. Comece a enquadrar a sua vida. Pode adorar, meninas. Comece a enquadrar a sua vida dentro daquilo que Deus, ele tem para você. Para de ser um crente e passa a ser um servo. Oh, aleluia. Antes de você tomar qualquer atitude, vai consultar ele. Vai perguntar a ele. Se a sua atitude está alinhada à atitude de Deus. Eu declaro, Senhor, nessa noite de hoje. Eu declaro, Senhor. Eu declaro rompimento. Eu declaro mês de março, Senhor, verdadeiramente, Senhor, que as batalhas serão vencidas pelas estratégias, Senhor. Eu declaro mudança de cativo. Eu declaro, Senhor, pessoas que estavam presas e amarradas, ó Pai, na sua vida emocional, com sentimentos, ó Deus, que estavam tentando enfraquecê-lo. E a partir de agora eles vão começar a romper. Cadeias estão sendo rompidas agora pelo poder que é no nome do Senhor Jesus.